Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje vou-vos dar um pequeno aviso para aquelas pessoas que estão dentro do caminho espiritual, que começaram já a expandir a consciência e que, ou melhor dizendo, que começam também dentro do caminho da conspiração em termos arcônticos. Então, eu acho que a maior parte das pessoas que já está dentro do caminho espiritual, e eu estou a falar dentro dos dois caminhos, não é? No caminho espiritual, onde tu encontras tudo e mais alguma coisa sobre espiritualidade, que tenha a ver com energias, com deuses, com o que seja, né? E depois temos a parte da conspiração, também da espiritualidade, que tem a ver com os arcondes. Esta é outra via, né? Desta parte da espiritualidade, onde nós vamos, uma que é tudo paz e amor, energias, e técnicas e tudo e mais alguma coisa que tenha a ver com o misticismo, ou mesmo com a magia, ou mesmo com a espiritualidade em si, tudo isso que abrange tudo que tem a ver com a espiritualidade, ou suposta espiritualidade. E depois temos a parte dos arcondes, onde já entramos mais profundo dentro daquilo que está escondido dentro desta parte da espiritualidade que ninguém quer ver. Isto é quase como dentro da religião católica tem a parte do inferno, onde estão os demónios. Prontos, é essa parte. Só que, bem, se nós formos a ver, é a mesma coisa, a parte dos arcondes. Mas quando nós estudamos a parte, quem são os arcondes, o que é que eles fizeram, ou o que é que eles fazem com os seres humanos, quais são as entidades que estão por trás, não é? Quem está por trás, quem são esses seres que realmente se alimentam do ser humano, de tudo e mais alguma coisa, e que isto está totalmente parasitado. E hoje quero vos alertar sobre algo, né? Porque todos nós temos que saber quais são as técnicas que certas entidades usam para apanhar permissos, para que tu, de certa maneira, assines contratos, acordos, pactos, promessas, faças promessas. Então, isso... Hoje eu vou falar sobre o que me aconteceu hoje, para que vocês entendam como é que eles são subtis. Eu já falei aqui no meu canal como é que eles nos tiram contratos, acordos, pactos ou mesmo promessas dentro dos sonhos, onde eles querem fazer pactos connosco para de alguma forma nos apanharem, para que se tu aceitas o contrato, tu não sabes o que é que assinaste. Vamos lá ver, isto é assim, eles querem fazer um acordo contigo, dizem-te assim, olha, eu vou-te dar isto, mas eles não te vão dizer o que é que eles querem em troca. Aí está o engano. Eu prometo-te, alguém chega à minha beira e diz assim, olha, vou-te dar 5.000 euros. Queres? Aceitas? Eu, caralho, aceito, claro. Mas existe um acordo. Existe algo que eu aceitei. Eu, ao dizer sim, eu já estou a assinar o acordo. E é isto não funciona bem como aqui neste planeta, em termos jurídicos, onde nós temos que assinar uns papéis, temos que ter os nossos permissos. Também funciona assim, claro, se tu não lês as letras pequeninhas, como antes, agora já é não tão normal, acho eu, mas antes agora existem algumas leis contra essas letras pequeninas, né? Ou essa forma de fazer os contratos tão complicados que a gente não entende nada o que está lá, muito técnico. Então agora já há leis contra isso, mas no passado havia muitas letras pequeninhas que a gente não lia, estava feito de propósito para isso, para que as pessoas desistissem de tentar ler essas letras, e depois estão lá aquilo que a gente depois, mais tarde, se nós não cumpríssemos com o acordo, ou mesmo
outras coisas que a gente, por exemplo, não soubesse, afinal a gente iria pagar muito, muito mais, ou ia ser muito desvantajoso para nós. E é a mesma coisa com os arcontes. Nós não sabemos o que estamos a assinar, estamos, de certa forma, inconscientes. Sim, porque nós não... Vamos lá ver. Às vezes podemos estar conscientes, mas isto é para as pessoas que estão conscientes, que conseguem ser conscientes. E aquelas pessoas que não conseguem estar conscientes, quer dizer, não têm conhecimento sobre o que está a acontecer. Uma das coisas que acontece é, se tu tens conhecimento, quando alguém te quer fazer um contrato, tu ficas consciente naquela altura. Seja em sonho, seja no astral, seja em qualquer lugar onde te queiram pôr um contrato. Se tu não tiveres conhecimento sobre os arcontes, quem são os arcontes, o que é que eles fazem, quais são as suas técnicas de tirar contratos, de fazer acordos, de criar pactos, com que tu faças promessas, o que vai acontecer é que tu vais cair. É a mesma coisa que entrar em algum lugar onde tu, sei lá, um bairro que seja muito perigoso. Tu não sabes, entras, já está, entre aspas. Se tiveres sorte, sais de lá com vida. Ou pelo menos com os sapatos, com a roupa. Então é a mesma coisa. Quando nós sonhamos, quando nós viajamos no astral de maneira inconsciente, quando nós assinamos contratos aqui com qualquer um e nós não lemos os contratos, é a mesma coisa. Nós não somos conscientes do que estamos a fazer. Não estamos acordados, não estamos, de certa maneira, protegidos. Nós não nos protegemos a nós. Somos muito ignorantes somos muito confiantes. Mas confiantes em termos de não sabermos o que está-se a passar. Somos, de certa maneira, tontos, não é? Não estamos atentos ao que está-se a passar. Então, estou a ver o tempo, porque isto a ver se não passa os 10 minutos. Então, o que aconteceu esta noite? Esta noite, pronto, estava a ter muitos sonhos, também não sei porquê, e sonhos muito confusos, muito, se calhar não sei muito nexo, mas foi muito engraçado que depois, às 4 da manhã, às 4:01, eu estava assim meio a dormir, e ouço a campainha da minha casa a tocar. Ouço, e vocês sabem quando a gente ouve uma campainha a tocar, o que é que a gente faz? A gente vai abrir a porta e dá licença para a pessoa entrar, né? Certo? Só que o som não é no físico, é no astral. Também existe a casa no astral. Tudo que existe aqui tem uma versão no astral. Ok? Uma cópia. A sua cópia energética. Então, como eu estou a dormir, ouço, trim, acordo, abro os olhos e a primeira coisa que a minha mente quer é dizer: entra. Certo? Se tu nesse momento dizes entra, que é isso mesmo que até a forma que eles trabalham para que tu dês permissão para eles entrarem, o que é que acontece? Eles vão entrar, então, porque pode ser isso. Por que razão é que eles fazem isso? Quem são eles? Porque normalmente os capetas ou desencarnados, esses aqui mesmo do baixo astral desta área, onde nós estamos, normalmente eles não pedem permisso, eles entram e acabou a história. Agora, o que eu acho estranho é porque é que alguns têm que pedir permissos. Tá? Isto parece mais como os chefes, os manda-mais, os mais importantes, mandam os mais pequenos. Os mais pequenos, que são os carrinheiros, ou até mesmo os desencarnados, ou cascarões, esses, prontos, só corpos energéticos, sem nada. Esses fazem tudo porquê? Porque não têm nada, não existe nada que os impeça entrar nas casas. Mas parece que os grandes, ou mesmo
extraterrestres, sejam eles de que tipo forem, parece que eles precisam de permisso para entrar dentro das casas. Parece. Não é o caso de alguns acontecimentos de algumas histórias que eu já ouvi, que eles entram e acabou a história. Porquê? Porque também essas pessoas ainda não ainda não cortaram os contratos, ainda não cancelaram os contratos que essas pessoas têm com essa entidade, com as entidades. Por isso é que é necessário que as pessoas façam os cortes psicomentais. Para quê? Para fazer um corte, um cancelamento de todos os contratos, acordos, pactos, promessas, tudo e mais alguma coisa que tenham feitos com essas entidades. Eu aqui no meu canal, os meus primeiros 3 vídeos é sobre isso. Tenho lá 3 meditações ou 3 hipnoses. Não estão muito profissionais, mas tenho a certeza que vos vai ajudar em muito. Metam, aquilo está se calhar numa velocidade muito rápida, entre aspas, normal, mas deveria ser um bocadinho mais lenta. O que vocês vão fazer é pôr a velocidade, por exemplo, a ponto, deixa eu ver, está a 0, a menos 5. Ok? Eu, por exemplo, eu ouço os vídeos normalmente na internet e até aconselho a vocês verem os meus vídeos sempre a 1.5. Então, nesses vídeos eu aconselho a menos 5, para que seja mais lento. Ou de maneira que vocês consigam sentir-se bem, né? A ouvir. E agora, e aqui é a mesma coisa, meus senhores. Vocês vão ter de fazer estes cortes psicomentais, porque realmente nos tiram muitos contratos, muitos acordos, muitos pactos. E então é necessário para todos nós que estamos dentro deste caminho da espiritualidade, da expansão da consciência ou da libertação do nosso ser, da nossa alma, da nossa consciência, daquilo que nós somos. Realmente nós primeiro temos que libertar o corpo físico, né? Porque é o que está aqui em primeiro lugar. E temos que ser conscientes daquilo que está a passar connosco. Realmente eu, quando ouvi a voz, o som da campainha, despertei e eu já ia dizer, entrem. Eu já era para dizer, só que a minha consciência, como estava consciente, deu-me o alerta, disse, o que é que estás a dizer, Walter? Então a primeira coisa que eu fiz, eu aqui e agora, corto, cancelo todos os contratos, acordos, pactos, promessas que eu tenha feito durante o sono, durante as minhas viagens astrais, durante o sono, de maneira consciente ou inconsciente. Feito está. E assim, porque tu não sabes se já fizeste algum acordo ou contrato. Não sabes. Então, a única coisa que tu sabes é essa parte que aconteceu. E o antes? Ou depois? Não interessa. De maneira que tu podias ter dado logo, assim entra, mas depois esqueces-te. E depois, o que é que está a passar? Não, então cortas logo. Eu aqui agora corto, cancelo todos os contratos, pactos, acordos, promessas que eu tenha feito durante o sono, durante a viagem astral, ou durante o meu dia, ou durante toda a minha vida, desde o dia do meu nascimento. Existem muitas versões para fazer os cortes psicomentais. Se vocês quiserem, eu escrevo aí uns cortes psicomentais, de maneira que vocês sabem mais ou menos como é que se faz, depois vocês adaptam esses cortes psicomentais a vocês, à vossa vida, à vossa situação atual. Não quer dizer que a vossa vida vá melhorar, mas vai cortar com esses seres. E esses seres é o que vos impedem, muitas das vezes, de expandir a vossa consciência, de seguir mais longe. Eles vão continuar a estar aí, eles vão continuar a incomodar, mas tu já não vais ter contratos com eles. Pelo menos com alguns. Porque tu nunca sabes com quantos é que tu tens contratos. Não sabes. Durante o dia tu dizes qualquer coisa e já estás a fazer um acordo. Maldizes alguém, já estás a fazer um acordo. Já estás a conectar com alguém, com algo. Então é preciso ter muito cuidado. Todos os dias nós temos que fazer os cortes psicomentais, porque nós, de maneira consciente ou inconsciente, dizemos cada coisa, cada pensamento que não vale a pena. Então vamos fazendo os cortes psicomentais
dia sim, dia sim. Não importa se é de manhã, à tarde ou ao meio-dia, não importa, não importa. A qualquer hora nós podemos fazer os cortes psicomentais. Se tiveres um dia mau, vai fazendo os cortes psicomentais, porque vai-te ajudar que o caminho esteja mais livre de toda esses sujeitos. E assim pode ser que comeces, para aquelas pessoas que são os iniciantes, já comeces a ver a luz, entre aspas, ao fundo do túnel, quer dizer, que comeces a ver realmente como é que é feita esta realidade, ou que te apareçam outros caminhos onde te possa expandir a consciência. Ok, meus amigos? Muito obrigado por vocês estarem aí. Como eu sempre digo, confia desconfiando de tudo e de todos, e nesta vida existem muitas vidas. Até ao próximo vídeo.